Salve, salve nação! Nação, vamos embora com mais um vídeo, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo venceu o Alcas por 4-0 e avançou em segundo lugar do grupo, né, podendo pegar qualquer time do pote 1 nesse sorteio da Libertadores que vai acontecer dia 5 de julho, valendo, sorteando, né, os confrontos das oitavas de finais. Outro ponto, a janela de transferência vai abrir agora, né, o Flamengo já se reforçou com alguns reforços, que é o Rossi, Luiz Araújo e o Alan. Então o Flamengo já contratou 3 reforços na área São Paulo e o Claudinho agora possivelmente deve ser o 4º reforço do Flamengo, né? O Flamengo monitora a situação do Claudinho, pretende até oferecer um valor de 12 milhões de euros para o Claudinho e um ponto importante, o Flamengo já se acertou com o Claudinho, agora falta, né, o Flamengo se acertar com o Zenit. Então as partes entre Flamengo e Claudinho já estão acertadas, agora só falta o Flamengo tentar desenrolar com o Zenit, que a situação pode ser meio difícil, né? Então, vamos embora com mais um vídeo para você saber todas as notícias sobre Flamengo, Claudinho, Zenit. E é isso aí, tamo junto. E deixe seu like também para ajudar o canal aí. Vambora! Em negociação em andamento aí com Claudinho do Zenit. E quando eu digo negociação em andamento com Claudinho, é porque tem que chegar num acordo com o Claudinho para depois conversar com o Zenit. Com o Claudinho está tudo bem encaminhado. O Claudinho topa voltar ao futebol brasileiro, vestir a camisa do Flamengo. O Flamengo usou o argumento de seleção brasileira, que ele poderia se destacar no futebol brasileiro e, quem sabe, vestir a camisa da seleção brasileira. Enfim, com o Flamengo e Claudinho, digamos assim, bem encaminhado. O negócio é com o Zenit da Rússia. E é um clube extremamente complicado de se negociar. O Flamengo sabe já quanto que precisa gastar e não será pouco, não será menos de 12 milhões de euros para contratar o Claudinho junto ao Zenit. Mas as conversas estão em andamento, o Flamengo está tentando sim a contratação do Claudinho, que é um jogador que tem 26 anos atualmente, se destacou no futebol brasileiro vestindo a camisa do Red Bull Bragantino. Mas está lá no Zenit, também é tido lá como craque no futebol russo. Repito, uma negociação difícil e se o Flamengo conseguir de fato será uma baita contratação. Vene, está tentando o Claudinho, então desistiu do meia de la Cruz, do River Plate? Não, não desistiu. O Flamengo ainda tem o de la Cruz na mira, ainda tem interesse de contratar de la Cruz, mas essa negociação é ainda mais complicada. O River Plate não vai querer negociá-lo agora, muito pelo contrário. Mesmo se caísse na zona ali na fase de grupos da Libertadores, o River Plate ia fazer um jogo duro. Agora, se classificando, então, mais jogo duro ainda. Eu acho, pelo que eu venho acompanhando aí, que o Flamengo vai esperar o fim da temporada para fazer mais uma nova proposta ao River Plate para contratar o de la Cruz. Por que isso? Porque com o passar do tempo, o jogador, teoricamente, vai ficando mais barato, porque o contrato dele vai ficando mais perto do fim. Então, hoje o River Plate cobra um valor, no final do ano vai cobrar um outro valor. E é assim que funciona o mercado de transferência. E o Flamengo também pensa em reforçar o setor defensivo. Por falar nisso, ontem o Flamengo divulgou que o Rodrigo Caio e Pablo tiveram problemas físicos. É isso mesmo. Ou seja, o Flamengo não utiliza mais o Rodrigo Caio, não utiliza mais o Pablo. O São Paulo não vem utilizando esses dois jogadores. Hoje o São Paulo utiliza Davi Luiz, Léo Pereira e Fabrício Bruno. É óbvio que o Flamengo precisa ir ao mercado e buscar contratações. E é óbvio que o São Paulo quer contratações para esse setor, sobretudo para o lado direito. E um nome que ele gosta, que ele indicou à diretoria, é do Lucas Veríssimo, que hoje está no Benfica de Portugal. O Lucas Veríssimo ele se destacou no Santos, antes de ser vendido. É um jogador que o São Paulo gosta muito, que a diretoria também tem no radar já há muito tempo, só que o fator físico do jogador preocupa, porque ele é um jogador que sofreu algumas lesões sérias no joelho, enfim. É um jogador que está na mira do São Paulo. Tem negociação? A informação que eu tenho é que não tem negociação em andamento nesse momento. Mas é um jogador que o São Paulo indicou sim à diretoria do Flamengo. E para fechar o assunto, Alan, espero que hoje, quinta-feira, enfim, a gente possa dizer que o Alan vai viajar ao Rio de Janeiro. O que falta é o Atlético Mineiro liberar o jogador, assinar o documento e liberar o jogador. O mecanismo de solidariedade é algo que ainda, digamos assim, atrasa
esse acerto do Flamengo com o Alan, essa assinatura de contrato, gente, o Atlético Mineiro chegou a ligar para o Liverpool, para saber se o Liverpool abriria a mão do mecanismo de solidariedade. Obviamente o time inglês virou e falou, claro que não, né? E riu. Isso aqui é no sentido figurado, gente, não riu de maneira literal. Mas óbvio que deu uma resposta negativa ao Atlético Mineiro. Mas em breve a gente pode ter novidades ainda hoje, então não deixe de se inscrever. Assim, tem de renovar e ponto final, você não pode ir embora. Mas espera, como que vai ser isso? Eu acho que ele também tem de compreender que ele está ainda em um processo de evolução. O Bruno Henrique de ontem contra o Alcas, talvez não seja o Bruno Henrique contra o Fortaleza, se é que ele vai entrar contra o Fortaleza. Talvez não seja o Bruno Henrique da Copa do Brasil. É uma questão de conversar. Para isso ele tem que estar nos planos do Sampaoli, né? Claro. De dar as oportunidades, porque se você tem pouco tempo, mas você precisa de uma avaliação melhor para tomar uma decisão, ele só vai responder isso em campo. Isso vai valer. Ele só vai se vender em campo, né? Tá valendo também, né, Mário, pro Rodrigo Caio, tá valendo também pro Everton Ribeiro, que são jogadores históricos do Flamengo, mas que eles são históricos, mas eles não são eternos em campo. Exatamente. Eles são eternos na história do clube, todos esses, na sala de troféus, né? Mas também um momento de, talvez, renovação que o Flamengo tem que estudar para não prejudicar a equipe, para manter a equipe forte, mas, ao mesmo tempo, não desrespeitar a história desses jogadores, né, Roberta? Exatamente, Bruno. A gente vê, né, nesse Flamengo de São Paulo, ele não tem cadeira cativa. A gente pode até falar isso. O Bruno Henrique foi bem, apareceu, vai ser avaliado, claro, jogo a jogo. A gente não sabe se ele já vai ser utilizado na próxima partida. Saiu aos 29 minutos do segundo tempo, muito ovacionado pela torcida e com aquela sensação, né? Eu consegui, acho que foi muito isso. E o torcedor, claro, fica feliz com essa resposta dele dentro de campo, porque faz relembrar aquele momento tão importante, Rei da América, enfim, todo esse conjunto. Mas é aquilo, não tem cadeira cativa. Ontem medalhões ficaram no banco, muito por conta do adversário. O Sampaoli escala muito esse time, tendo em vista quem terá pela frente. Ontem ele pôde fazer esse rodízio. Já o Vitor Hugo vem pedindo passagem, né, desde outras partidas. Esse foi o 10º jogo que ele apareceu ali também na escalação de Sampaoli. Alguns torcedores também já pedindo para o Vitor Hugo ter uma vaguinha aí nesse time. Ele dividiu as funções de criações, né, a criação ontem ali com Everton Ribeiro, Arrascaeta. Então, um menino de 19 anos que também é um reforço importante para esse Flamengo. Isso a gente falando de reforços ali dentro de campo. E em relação a essa questão da cadeira cativa, o Gabigol ficou no banco de reservas, mas lembrando, por conta do adversário, e elogiar também a atuação do Pedro no jogo de ontem. Agora, Bruno, só falando em relação a reforços, o Pedro Henrique Torres já até trouxe aí, o Luiz Adriano vai ser apresentado na próxima segunda-feira, já foi anunciado oficialmente, esteve ontem no Maracanã e o Flamengo segue se mexendo no mercado. O goleiro Rossi também já chegou, falta pouco também para o Flamengo anunciar o Alan. Tá tudo certo, mas falta um detalhe, que é o mecanismo de solidariedade para o Flamengo poder anunciar esse jogador, que é o valor, né, da transação que destina a clubes formadores do atleta. E por isso o Alan ainda não foi anunciado oficialmente, mas é um jogador que está chegando. Quem ficou mais longe, a gente já vinha falando aqui há bastante tempo no Sport Center, foi o De La Torre, por conta da classificação do River. O River já tinha avisado, se a gente avançar, dificilmente vamos liberar esse jogador, porque não vai reforçar um adversário. E aí, com o De La Torre mais longe, o Claudinho aí está na mira do Flamengo, o Claudinho do Zenit, poderia voltar justamente vendo aqui também o Brasil como uma vitrine para a seleção. Então, o Claudinho aí está no início ainda essa negociação, o Pedro trouxe aí pra gente. O Claudinho já foi citado no início do ano, lembro bem a gente falando sobre esse jogador, e naquela época o Marcos Braz falando, olha, é muito difícil tirar atleta do Zenit, mas o Flamengo está tentando o Claudinho. Bruno, Mari. A gente está falando em talvez renovar o elenco, né? E, poxa, substituindo com essas peças, Alan, Claudinho, é a melhor maneira possível para você fazer essa reformulação. Concordo, mas eu acho que tem jogadores pontuais, assim, que você não pode abrir mão. Para mim, o Everton Ribeiro é um deles. Não abriria? Não dá pra mão? Eu não abriria mão do Everton Ribeiro. Não? E não reforçaria um possível adversário com o Everton Ribeiro. Bem não. Eu acho um jogador acima da média mesmo. Eu também acho que ele é acima da média e eu respeito demais tudo que ele construiu ali, né? Mas eu acho que o Flamengo ele precisa estudar com calma esse processo, até porque quando existe esse tipo de conversa de renovação, você não vai renovar por 6 meses ou por 1 ano. O jogador pede 3 anos de contrato. E é o que o Real Madrid faz muito bem, né? Ele renova com o Modric, 1 ano. Renova com o Kroos, 1 ano.
Sérgio Ramos, quer 3? Eu só tenho 1 ano, não quer? Pode sair, obrigado. Não, ele prazer, não é valeu. apegado, ele não... Não é que despreza, ele tenta. Não, ele respeita a história do jogador, ele se despede da melhor maneira possível, como fez com o Marcelo, como fez com o Casemiro, como fez com o Sérgio Ramos, como fez com o Cristiano Ronaldo, como fez com tantos. Porque a diretoria, ela pensa assim, esses jogadores todos são históricos, são muito vencedores. Agora, o mais importante é a instituição. Não precisa ir para o Real Madrid, o Palmeiras faz isso. É isso. Porque é o seguinte, Bruno, o que é importante, o que é interessante para o jogador, nem sempre é para a instituição, para a diretoria naquele momento. Então, Everton Ribeiro, é interessante, a gente oferecer um contrato de mais 1 ano. Ah, mas ele quer mais 2. Não, mais 2 é interessante para ele, mas talvez não é para mim. Entendeu o que estou querendo dizer? Claro. Porque aí não é que você abre mão, você negocia com o atleta pensando também no seu lado. É muito importante ficar com eles, é muito importante, são jogadores muito acima da média, muito vencedores, com serviços prestados muito interessantes, muito bons, só que nesse momento a gente concluiu que é importante ficar mais 1 ano com você. Você quer ficar mais 2? Mais 2 não é interessante pra gente. Aí tem que pensar também no movimento de mercado. O De La Cruz ficou muito difícil de contratar e o River Plate coloca todos esses entraves. Tá. Então você tem jogador no elenco, o Everton Ribeiro, talvez como um dos pensadores da equipe. Talvez, como não conseguiu fazer esse movimento do mercado agora, renova por 1 ano. Mas aí traz o Luiz Araújo. E aí você tenta o Bruno Henrique, porque se ele começa a desempenhar bem, você renova com o Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique já começou a dar resposta. Como que você desapega? Mas aí, vai ser por 1 ano, vai ser por 3. É difícil essa conta. Difícil, claro. E é mais difícil ainda porque a gente está falando de caras que são espetaculares. Claro. Porque você pensa assim, um Bruno Henrique jogando o que ele jogou ontem, pergunta pro torcedor se ele não quer uma renovação. Ele vai falar, talvez 1 ano eu quero. Em cima da empolgação, do calor do jogo mas não por 5 por anos. ontem. Ah, sim. Pelo que o torcedor já viu do Bruno Henrique. Mas é isso que eu tô falando. Porque ele vê ontem e ele fala lá, tá vendo? Pode voltar a ser. Ontem, especificamente, ainda não. Porque ele nunca viu o Luiz Araújo ainda jogando com a camisa do Flamengo, mas ele já viu o Bruno Henrique. Opa, se o Bruno Henrique jogou isso aqui, me remete a algo que ele já fez. E é a muito difícil você falar assim. Também. E uma coisa que tem uma possibilidade muito grande é o seguinte, para 2 ou 3 anos, no caso do Bruno Henrique ou do Everton Ribeiro, esses jogadores se acertarem 3 anos com outro time, a tendência é que eles joguem, não os 3 anos muito bem, mas que eles joguem muito bem em outro time. Normal. Você lembra quanto o Corinthians sofreu com isso em 2013? Então é isso. Fala, nação. Bora ver como foi meu primeiro dia de treino aqui no Ninho do Urubu. Bora. Essa parte aqui, né, eles foram cumprimentar os jogadores lá durante o almoço. Depois ele foi participou dos treinamentos, né, normalmente, junto com os outros jogadores. Treinamento, rachão, finalização. Ele indo pro campo, né? Uma estrutura invejável do Flamengo aqui na América do Sul. Sinceramente. Treinamento, condicionamento físico. Normal como jogador. Ele começou a treinar hoje, né? Nessa quinta-feira. E a partir do dia 3, quando abre a janela, ele já pode estrear, né? Primeiramente, eu nem sei se ele tá no bid ainda, autorizado no bid da CBF para poder estrear. Mas se tiver, a partir do dia 3, ele já pode estrear com a camisa do Flamengo, né? Canhoto, muito bom de bola, né? Na época de São Paulo, né? Golaço de canhota, fatiada. Vamos ver mais lance dele. Gol de cabeçada, alguns lances dele durante esse treinamento de quinta-feira, né? Cortou para canhota e fuzilou de canhota, tá? Aí o carrinho, e depois tem a entrevista dele no finalzinho falando como que foi essa experiência de treinar a primeira vez no Flamengo. E vocês vão assistir agora. Me surpreendeu muito aqui. Ouvi falar muito bem, mas pessoalmente ainda melhor. Muito feliz de fazer meu primeiro treino com o grupo. Só grandes jogadores aqui. Tenho certeza que vou aprender muito com eles, tenho muito a evoluir e tenho certeza que vou poder ajudar todos. Então, esse foi o primeiro treinamento efetivo, né, do atacante Luiz Araújo no Flamengo, né? Deve ser apresentado nos próximos dias, né? Aquela entrevista coletiva, será que como o Flamengo geralmente faz com os jogadores, entrevista coletiva. E Luiz Araújo é do Flamengo e a gente tá doido para logo ele estrear, né, para ver como que ele vai se comportar dentro de campo. Óbvio que ainda tem um período de adaptação, o jogador ficou muito tempo fora do Brasil, né? França, Estados Unidos. Então, até ele se adaptar novamente ao futebol brasileiro, pode demandar um tempo, ou também não pode, né? Também pode ser muito rápido, né? Então, é isso aí, Luiz Araújo, primeiro dia de treinamento dele no Flamengo, e é isso aí, tamo junto. Então é isso aí, galera, como vocês viram também aí, né, nessa quinta-feira também foi o primeiro
o primeiro treinamento do Luiz Araújo. Eu acho que ele deve ajudar muito. Não, para mim, ele não chegou para ser titular desse elenco, mas possivelmente mais para frente, né? Mas ele vai ajudar muito, agregar muito a esse elenco. Outra situação, né? O De La Cruz, depois que o River se classificou, né? Ou encaminhou e classificou para as oitavas de finais, a chance ficou remota do Flamengo tentar contratar, né? Ou conseguir contratar o jogador. Eu acho que o Flamengo está fazendo uma jogada certa, esperar até o final do ano. Quando a temporada acabar, o Flamengo vai lá e tenta contratar o De La Cruz. Óbvio que o valor também da negociação vai ficar um pouco mais baixo. Quanto mais perto do final do contrato, mais barato o jogador sai, né? Sendo assim, o Flamengo agora já mira, e como o Vene Casagrande disse, né, o Flamengo já encaminhou um acerto ali praticamente entre Flamengo e Claudinho. Agora só falta conversar com o Zenit para ver se o Zenit libera ou não, né? A situação vai ser difícil entre a briga entre o Zenit e o Flamengo. O Flamengo pretende oferecer no mínimo 12 milhões de euros, como o Vene Casagrande falou. Esse é o valor mínimo que o Flamengo pretende oferecer, né, ofertar, para tentar liberar o Claudinho, que vai ser um jogador difícil, né? Sinceramente, mas é um jogadoraço, vindo para o Brasil. É um jogador de alto nível e chega assim para brigar de titularidade ali com o Arrascaeta ali, Everton Ribeiro e o Claudinho ali. Se chegar mesmo. Mas óbvio, vai ter uma novela ainda. Zenit, Flamengo, questão de dinheiro. Mas o Flamengo é um time, a diretoria do Flamengo, principalmente o Marcos Brasileiro, é um cara que sabe negociar. O Flamengo, questão de negociação, dá show no Brasil. Então, De La Cruz ou Claudinho? Qual seria melhor, né? Já que o De La Cruz está distante, para tu, De La Cruz ou Claudinho? É isso aí, e tamo junto. E sábado agora tem Flamengo e Fortaleza no Maracanã, né? Tamo junto.